Será que Freud conseguiu provar que Deus não existe? Boa tarde a todos, e hoje eu tô aqui para falar da relação de Freud com Deus e com religião. Eu vou falar sobre 3 livros que Freud escreveu sobre religião, e isso tudo é guiado pela biografia de Freud, de Peter Gay. Eu queria começar então falando sobre a visão de Peter sobre Freud. Ele falava que Freud tinha uma visão estritamente científica do mundo e que a aplicabilidade da psicanálise era universal. Pois bem, o que é a ciência? A ciência é a confrontação de hipóteses para explicar a realidade. Ou seja, a gente vê um fenômeno, a gente põe uma hipótese e a gente coleta evidência para definir se é mais provável ou menos provável que tal coisa seja, que essa seja a explicação do fenômeno. Então, no momento que Freud acreditava que a aplicabilidade da psicanálise era universal, ele não acreditava na ciência, ele não acreditava na confrontação de hipóteses. Ou seja, ele não tinha uma visão científica do mundo, ele tinha uma visão psicoanalítica do mundo. As hipóteses que são postas pela psicanálise estão acima de tudo, e isso é a realidade, isso que explica a realidade, a psicanálise, e não a confrontação de hipóteses ou a ciência. Bom, o que é a psicanálise? Essa imagem ajuda muito a entender o que é a psicanálise, que é um método para compreender e analisar a psique humana como compreendida através do sujeito inconsciente. E esse sujeito inconsciente, ele é dividido então em 3 partes. A primeira parte seria o id, que é movido pelo prazer. É movido pelo prazer e pelo instinto. Depois nós temos o ego, que é movido pela realidade. Ou seja, tem coisas que eu quero fazer, mas que eu não posso porque eu vou receber punições e as consequências não vão ser boas. E depois tem o superego, que seria movido pela moralidade. Então, tem coisas que eu gostaria de fazer e que teria um resultado bom, mas que não são morais, que não são certas. E isso gera um conflito dentro da nossa cabeça. Aquelas coisas que a gente quer fazer e que a gente não pode fazer, ou que a gente não acha certo fazer, vão criando conflitos. E isso vai causando um problema na nossa cabeça, que vai nos frustrando. Então, a grande aplicabilidade da psicanálise, da psicologia clínica, seria trazer esses conflitos inconscientes para o consciente, ou seja, trazer para o nosso conhecimento esses conflitos que a gente tem dentro da nossa cabeça, para que assim a gente consiga se livrar deles. Ou seja, existem coisas que a gente quer fazer, mas que a gente não pode porque tem a realidade, e a gente não pode porque a gente tem princípios morais. E isso vai se desenvolvendo ao longo da vida. Em ações obsessivas e exercícios religiosos, Freud compara a religião com uma neurose. Por que isso? Então existe algo causando estresse na nossa cabeça. E existe essa certa obsessão na cabeça e tu precisa acabar com isso através de uma ação. Então essa ação, ela é como se fosse um comportamento que vai acabar com o estresse, que vai acabar com esse estresse que tem na cabeça. E eu acho que o melhor exemplo disso é o toque, então o transtorno obsessivo compulsivo, que seria, existe essa necessidade, essa tensão, esse estresse na cabeça para fazer tal ação. E no momento que tu faz, tu acaba com esse estresse, ou pelo menos alivia. Então é uma prática que vai aliviar esse estresse da tua cabeça. E da mesma forma, ele fala de religião, então como se as práticas religiosas acabassem com o estresse que é causado pelos medos que ainda existem na cultura. Ou seja, então para ele as práticas religiosas seria como um mecanismo de acabar com esses impulsos. O que para mim soa um pouco estranho. Então, por exemplo, as práticas religiosas seria como um mecanismo de defesa para as pessoas. Então ele fala que da mesma forma que uma pessoa que tem toque fica fazendo aquele comportamento, uma pessoa religiosa fica fazendo práticas religiosas. O Futuro de uma Ilusão é o trabalho mais importante dele em religião. Nesse trabalho, ele começa falando sobre cultura. E ele fala como a cultura, ela nos distancia da natureza. Ela é um esforço para nos distanciar da natureza e dos perigos da natureza. E ele reconhece que não consegue fazer 100%. Ou seja, por mais que exista uma cultura bem desenvolvida, a gente não consegue fugir de certos perigos da natureza. E principalmente da natureza humana. Aí ele fala que a religião é baseada em desejos infantis, tá? O que ele significa com isso? Ele não está chamando religião de infantil, apesar de que ele também
não fala em nenhum momento, não especifica que ele não acha que religião seja infantil, mas ele não está propriamente dizendo que religião é infantil, mas dizendo que é nesses desejos primórdios que a gente tem, nesses conflitos iniciais que a gente tem. Então, da mesma forma que uma criança quer a proteção e autoridade do pai, a gente busca a proteção e autoridade de Deus. E ele fala então que essas figuras de Deus e figuras mitológicas são criadas, são ilusões na nossa cabeça para lidar com as dificuldades da vida, para lidar com esses conflitos que a gente tem na nossa cabeça. Então a gente vai ter sempre problemas, sempre dificuldades que são parte da natureza humana, e a gente cria essas imagens para conseguir lidar com elas, para se defender delas. Ele fala então que a ilusão é definida não pelo seu conteúdo, mas pelas fontes, ou seja, sai dos conflitos da nossa cabeça. Um milagre, por exemplo, é originado então pelos nossos conflitos internos para ele, e não uma coisa realmente ontológica que existe na realidade. Ele inclusive falou: milagres contradizem tudo o que aprendemos através da observação empírica. Eles não acontecem de verdade. Finalmente, ele fala sobre o sentimento oceânico. O que seria esse sentimento oceânico? Bom, um amigo dele falou para ele: Freud, tô achando isso tudo que tu falou muito bonito, muito lindo, mas eu ainda não comprei. Porque eu sinto que Deus existe. Eu sinto esse sentimento oceânico, essa completitude, essa coisa infinita. Eu tenho esse sentimento dentro de mim. E não interessa o que tu fale, eu continuo sentindo isso. Então me explica de onde que vem esse sentimento. Freud, então, com a psicanálise, explica o seguinte: quando a gente nasce, a gente consegue perceber a realidade como ela é, porque os conflitos ainda não emergiram. Então, a gente nasce percebendo a realidade de forma, não a realidade completa, mas de forma certa, de forma apurada. E aí, a gente tem pela primeira vez esse sentimento de completitude, que a gente consegue perceber algo como é. Quando os conflitos vão emergindo com o passar do tempo, a gente vai perdendo isso. E aí, ele fala que a gente tem essa lembrança desse sentimento que a gente teve, que a gente lembra de uma época que a gente era completo, que a gente percebia a realidade como ela era. E aí que vem esse sentimento oceânico, como ele fala. Pois muito que bem. Mas agora vamos ver, será que isso tudo faz sentido? Tudo que ele falou está muito lindo e, de certa forma, até poderia ser verdade. Mas tem coisas muito estranhas aí dentro. Primeira coisa que ele fala sobre religião. Religião não é uma coisa só. Religião não é definível. As religiões são diferentes. Elas são diferentes na natureza, elas são diferentes na causa. As religiões são completamente diferentes. Tu tem, por exemplo, o cristianismo, que busca a salvação da alma, e tem o islamismo, que busca um senso de comunidade. São religiões completamente diferentes. Elas não têm a mesma forma, elas não são iguais, elas não são comparáveis. E aí, então, vamos ver no cristianismo. Será que alguém criou o cristianismo na cultura? Será que foi uma coisa que foi surgindo na cultura? Pois, se realmente foi isso que aconteceu, por que teria vindo um livro sagrado de fora? Por que teria milagres? Por que esses elementos fundamentais do cristianismo teriam existentes? Não, eles seriam só uma mitologia, algo que vai passando de pessoa para pessoa e vai criando essa ideia. Mas não foi assim que aconteceu. E acreditando nisso ou não, isso é o que muitas pessoas acreditam. E isso não seria necessário se fosse uma produção cultural. Se fosse uma produção cultural, não precisariam ter milagres. Então sim, muitas religiões realmente podem ser uma ilusão. Assim como uma mitologia não deixa de ser uma ilusão. Mas, no cristianismo, não é uma ilusão. Não é algo que foi criado para lidar com os sentimentos. Deus não foi criado. Mas finalmente no sentimento oceânico, a gente consegue entender perfeitamente o que ele faz. Uma ciência boa, uma ciência que busca a verdade, é a ciência que olha para a realidade, põe uma pergunta e tenta explicar ela. Ou seja, tenta usar a teoria para explicar a realidade, tá? Mas o que ele faz não é o seguinte, ele tenta explicar a teoria com a realidade. Ou seja, ele não encaixa a teoria na realidade, ele encaixa a realidade na teoria. Ele pega tudo o que existe e vê pelas lentes da psicanálise. Então, até o próprio sentimento de Deus é uma coisa que deveria ser explicada pela psicanálise. Mas não é de se esperar diferente, pois afinal ele vê a universalidade da psicanálise. Ele vê que isso é universal. Agora, eu pergunto para vocês, se a psicanálise é universal e a psicanálise é limitada para nossa cabeça, como é que ele quer explicar Deus, que é uma coisa que vai além disso? Os únicos termos que ele pode explicar Deus é através da nossa cabeça, porque a psicanálise não vai além disso. Então, quando ele realmente põe a pergunta de Deus,
ele já limita ela para a cabeça humana, ele já limita para uma ilusão. Não existiria outra forma, não poderia existir algo maior do que o intelecto humano. E isso é muito claro em Freud. Agora, por exemplo, nos próprios distúrbios psicológicos, a gente vê que tem várias causas, tem várias etiologias para explicar. Então, pega o toque, sim, pode ser explicado pela psicanálise, mas também pode ser explicado pela genética, certo? Então, a psicanálise não é dominante, existem várias explicações e várias explicações que podem ocorrer junto. A pessoa pode ter tido um pouco de influência genética e um pouco de problemas, conflitos psicológicos dentro da cabeça. Isso é totalmente normal, mas não pode se dizer que a psicanálise é superior e que ela consegue explicar tudo, ela é limitada para a mente. Então, se vocês veem um texto bonitinho desses, escrito e que parece fazer sentido, comecem a questionar, será que é assim? Será que é assim que veio para mim isso? Será que realmente dá para explicar nessas formas? Porque quando eu realmente vejo a minha vida, não dá. É muito errado. O que ele está fazendo é acabando com a ciência. Ele está pegando e está recortando o universo para botar dentro da teoria dele. E isso é ciência podre. Então, resumindo o que eu falei hoje, a psicanálise é sim um método útil e é um método válido, mas não é universal. Não explica tudo e é limitado. E pensem nas coisas quando vocês leem um texto desses. Não se deixem iludir por um texto desses, tá? Porque quem está criando uma ilusão é o próprio Freud. Por hoje era isso, gente. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que o tópico não é muito simples. E se vocês tiverem algo a adicionar ou algo para refutar, podem botar nos comentários. Um abraço.